Você sabe que rumo a sua empresa tem tomado, ou até mesmo que pé andam os seus projetos, ou quais são as suas metas, seus objetivos, aonde você quer chegar? Para que você tenha uma clareza e uma resposta para essas perguntas que eu fiz, é necessário um parâmetro, ou seja, um balizador, que vai mostrar para você aonde você está e aonde você precisa chegar. Isso são chamados indicadores de desempenho. E nesse vídeo eu vou ensinar você a como criar indicadores de desempenho para você utilizar tanto na sua empresa, bem como na sua vida pessoal. Enquanto isso, curta esse vídeo, já deixe seu comentário aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos aí focados em negócios, mundo empreendedor e diversas informações para quem quer prosperar. Segundo o Sebrae, a cada 5 anos, 60% das empresas acabam fechando. E um dado interessante é que quando foram entrevistados, os donos dessas empresas, eles ponderaram 2 principais motivos que são a ausência de planejamento e a ausência de controle. E quando nós falamos em planejamento e quando nós falamos em controle, nós precisamos que entender que quando planejamos e quando controlamos, nós precisamos ter um parâmetro, um norte a ser seguido. E esse norte e esse parâmetro são chamados de indicadores de desempenho. Eu sei que é muito comum, você que está me ouvindo aí, você é empresário, começa a misturar as contas, vai entrando dinheiro, vai saindo dinheiro, você muitas vezes até mistura ali, né, os teus ganhos pessoais com o dinheiro da empresa e faz aquela embolação. Se você não controlar isso, é muito grande a chance de você desorganizar a sua empresa. E para que você controle, como eu já falei, você precisa de ter um indicador ou indicadores em cada uma das áreas da sua empresa e também na sua vida pessoal ou nas suas finanças pessoais. Mas Eric, você me pergunta, por que é importante ter indicadores? Porque eu preciso controlar. Veja bem, Peter Drucker, o pai da administração, ele já dizia, o que pode ser medido pode ser melhorado. Eu só vou poder melhorar um processo, melhorar um resultado, se eu tiver um ponto de partida. William Deming também, que é um dos pais aí da qualidade, ele diz, em Deus eu acredito. Nas demais coisas, mostre-me números. Então, nesse contexto, os indicadores eles são muito importantes para você poder gerenciar o seu negócio. Isso me fez lembrar uma consultoria que eu dei com uma empresária do ramo de estofados, móveis de alto padrão. Então, ali eu lembro que ela trabalhava com mesas, sofás, e chegava a ser na casa dos 10 mil, 20 mil reais cada produto. Daí você imagina a necessidade de controlar tudo isso. E ela falava, Eric, eu estou tendo um problema muito grande aqui com estoque excessivo. Eu tenho muita mercadoria parada. E eu perguntei para ela, qual o critério que você utiliza para comprar mercadorias? E ela falou, eu só vou vendo na loja aqui e vou vendo no meu depósito. Quando eu vejo um determinado produto que está em falta ou está acabando, eu vou lá e faço a compra. E aí eu também compro de acordo com o que o fornecedor me oferece, eu vou ponderando aquilo que eu preciso comprar. Mas eu normalmente perguntei, mas qual é o parâmetro que você utiliza? Qual é o indicador que você utiliza para saber a quantidade que você vai comprar? E ela falou, olha, eu não tenho esse controle, porque nós temos um sistema na loja, mas nós não utilizamos esse sistema. Eu falei, tá aí o resultado, você precisa ter um indicador de compras. E aí naquele momento eu sentei com ela, explorei o sistema, mostrei o porquê que ela precisava de um indicador de compras, que a compra está associada à venda, que está associada ao estoque e assim sucessivamente. A partir desse momento, ela entendeu que quando ela tinha o controle desses indicadores, ela tinha a informação, ou seja, a informação necessária para poder comprar melhor e negociar melhor. Ela teve clareza nos itens que ela precisava de fato comprar, nos itens que tinham maior ou menor rotatividade e assim ela pôde executar uma compra de maneira assertiva. E todo mundo sabe que estoque é dinheiro parado. Agora imagina você trabalhar com estoque de produtos de 10 mil, 15 mil, 20 mil. É necessário ter controle. E é por isso que hoje nós estaremos falando sobre indicadores de desempenho. Em inglês, KPIs, que são Key Performance Indicators. Nossa, aqui foi quase um João Santana, né? Key Performance Indicators, que é a sigla utilizada aí no ramo da administração para falar de indicadores. Quais são os principais critérios, então, para você estabelecer um indicador? Primeira coisa que o indicador ele precisa ser é específico. Eu preciso ter muita clareza de o porquê eu irei utilizar
aquele indicador. Quer um exemplo? Percentual de perda no processo de corte de proteínas em um restaurante. Imagina você estar no restaurante, né, trabalha com carne, com frango, com peixes, com inúmeros tipos de carne. Só carne vermelha, por exemplo, tem picanha, filé, maminha, costela e até vontade de comer um churrasco aqui, né? Coisa bem boa. Imagina você ter um volume muito alto de proteínas que você vai cortar, que você vai tirar a gordura, que você vai tirar aquela partezinha que você não vai utilizar. E imagina se você não tem controle disso tudo. É necessário você ter um indicador de perda. Quer um exemplo? Imagina que você compre ali colchão cheio de dentro, né? Ou colchão mole em algumas regiões do país. E você vai porcionar para fazer aperitivo. Cada marca de colchão mole, ela vai ter um percentual de perda. Existem marcas que perdem mais e existem marcas que perdem menos. E é importante você mensurar, criar esse indicador. Por quê? Porque às vezes o barato sai caro. Você está lá efetuando a sua compra, você acha que comprou bem, afinal o preço estava melhor. E quando você vai para o corte da carne, você vê que esse produto mais barato tem um percentual de perda muito grande. Aí nós caímos no que a gente já falou, o barato sai caro. Em contrapartida, às vezes você tem um preço que até tá bom, não tá aquele preço, né, que preço maravilhoso, mas o percentual de perda, ele é pequeno, ou seja, o custo-benefício desse produto é muito bom. E aí, como eu falei em restaurante, imaginem um restaurante em que você tem o consumo aí de 600, 800 ou até mesmo 1 tonelada de somente um tipo de proteína por mês. Olha o quão importante é você fazer essas mensurações. Da mesma forma, se você tem falando em restaurante, nesse mesmo contexto, imagina que você é dono de uma empresa com 1000 funcionários. E aí você tem o refeitório da sua empresa, todo santo dia, centenas e centenas de pessoas comendo, se alimentando em horários diferentes. E muitas vezes acontece de faltar comida num determinado horário, porque o chefe de cozinha calculou errado a quantidade necessária para produzir e para atender aqueles funcionários. Isso pode ser resolvido, sabe como? Criando um indicador de desempenho. Você pode controlar quantos funcionários passam na catraca desse refeitório e você vai conseguir mensurar qual o horário em que há o maior volume de funcionários. E com essa informação, a equipe de cozinha vai conseguir preparar o alimento da forma correta. Lógico que existem outras informações aí que podem ser utilizadas para que essa gestão de fato seja efetiva, porém, todas essas informações são baseadas em indicadores. Então, a primeira coisa, quando você for mensurar um indicador, é que ele seja específico. Você saiba exatamente o objetivo que você vai criar um parâmetro de desempenho. O segundo ponto que nós vamos falar sobre indicadores é que eles sejam mensuráveis. E aí, quando eles são mensuráveis, é como você vai medi-lo. Quando eu falei em percentual de perda, eu estou falando em quilos. Então, como eu vou medir um percentual de perda de carne? Você vai pesar tudo aquilo que você não utilizou naquela carne, o quilo da pelanca, o quilo de alguma carninha ali que não combina com o tipo de produto que você está querendo, ou talvez aquelas pessoas que, por desconhecimento, compram colchão duro achando que estão comprando picanha, né? E aí depois que chega aquela peça lá, o chefe fala: meu amigo, isso aqui não é picanha nem aqui e nem na China. Ó, metade disso aqui é colchão duro. Por incrível que pareça, acontece nas minhas consultorias que eu dei aí, acontece e muito, e por falta de desconhecimento técnico de quem compra. Falando em mensuração, esses indicadores precisam ser medidos de alguma forma. Nós falamos aqui o exemplo da carne, que é medido em quilos, mas eu posso falar de metas financeiras, que são medidas em reais. Enfim, o indicador precisa ter uma unidade de mensuração para que ele possa ser utilizado. E aí a forma que você vai mensurar pode ser contabilizando através de planilha, através de um sistema, através de uma inteligência artificial. Enfim, muitas são as possibilidades de você mensurar o indicador, mas é interessante que você já tenha clareza de como você irá mensurá-lo. Outro ponto importante que você precisa entender quando criar um indicador de desempenho é que ele seja temporal. Como assim, Eric? O indicador precisa ser medido de tempos em tempos. Você vai medir esse indicador diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, enfim. Pode ser todas essas opções, porque na verdade você vai observar o seu indicador para que você possa tomar uma decisão. Pensa, por exemplo, o ticket médio de um supermercado. Eric, o que é o ticket médio? De uma maneira bem sucinta, o ticket médio nada mais é que a média, no caso do supermercado, obviamente, é a média de compras que os clientes fazem quando entram no mercado. Ou seja, eu vou pegar tudo que o mercado faturou num determinado tempo,
vamos trabalhar como semanas, por exemplo, e vou dividir pelo número de vendas que aconteceu nessa semana. Então, por exemplo, eu vou pegar o número de faturamento que eu tive nessa semana e vou dividir pelo número de vendas que eu tive nessa semana. Isso vai me dar o ticket médio, ou seja, o que cada cliente, a média que cada cliente gastou nesse supermercado no período de uma semana. Tem gente que entra e gasta 100, tem gente que entra e faz a feira, tem gente que entra e compra R$10, enfim, existe uma média que eu vou trabalhar para poder ter esse resultado. E aí é interessante que eu faça essas análises de tempo em tempo, que os indicadores eles não fiquem ali somente para bonito, entende? Você vai começar a olhar quanto que eu vendi na terça, quanto que eu vendi na quarta. Olha, terça passada relacionado à terça-feira da semana passada, por que aumentou ou diminuiu os números, entendem? Quando nós falamos de indicadores de desempenho, é importante que eu comece a fazer essas análises. E o indicador temporal é muito bom porque eu vou conseguir fazer comparações. Mês atual com o mês anterior, ano atual acumulado com o mesmo período do ano anterior, para que eu possa ver o meu crescimento, se eu cresci, se eu diminuí, enfim, para que eu possa tomar decisões gerenciais. Outro aspecto importante quando você vai criar indicadores é que ele seja relevante. Ele precisa ser importante. Muitas vezes nas empresas que eu passei, que eu atendi, os empresários, eles tinham uma ruma de indicadores, mas não utilizavam nenhum para a tomada de decisão. E isso é algo que não faz sentido. Imagine você ficar mensurando um monte de números, um monte de coisas, gastando tempo, gastando esforço, se você não vai utilizar aquilo para a tomada de decisão. E uma coisa que eu afirmo é: indicadores são base para a tomada de decisão. Se você não irá tomar decisão com um determinado indicador, para que você vai ter? Para que você vai ter uma tabela cheia de indicadores, dashboards cheios de indicadores? Não vai servir de base para análise. Você não irá tomar uma decisão estratégica a partir daquele número. Então, indicadores precisam ser relevantes. Eu preciso que os meus indicadores sejam relevantes. Quer um exemplo? Taxa de recorrência. Imagina você tem um salão de beleza ou uma barbearia, né? Um indicador muito relevante é a taxa de recorrência. Por quê? Você não quer que simplesmente o seu cliente vá cortar o seu cabelo, ou fazer as unhas, ou algum outro procedimento estético, enfim, e não volte nunca mais. Perfeito? Porque o teu negócio, seja na barbearia ou seja no salão de beleza, ele tem um potencial absurdo de taxa de recorrência. Até mesmo porque todo mês você precisa fazer a barba, todo mês você precisa cortar o cabelo. As mulheres todos os meses gostam de fazer as unhas, umas mais, outras menos. Aí vem a questão da temporalidade, enfim. Então, a relevância de um indicador ele é muito importante. E ainda mais para um negócio que tem como explorar isso. Então, quando criar indicadores ou quando definir indicadores, pense na relevância que ele vai ter ou para a sua empresa ou para um processo, né, dentro do seu setor. Então, relevância é algo fundamental quando você estabelecer um indicador de desempenho. E o último ponto que eu gostaria de falar aqui com vocês, que é muito importante também, que um indicador de desempenho ele precisa ser alcançável. Nós não podemos simplesmente definir valores que são praticamente impossíveis de ser alcançados. Nós precisamos ser realistas quando nós estabelecemos indicadores, porque, caso contrário, pode dar um efeito rebote. A tua equipe pode ficar desmotivada. Imagina que você trabalha com metas, com vendas, e você vai estabelecer uma meta. Meta, supermeta, hipermeta, enfim, todos os tipos de meta que você quiser. Se você colocar uma meta inalcançável, a sua equipe vai perceber. Porque o vendedor, as pessoas do seu setor comercial, eles já têm o conhecimento do processo. Eles já sabem a média que vende por mês, eles já sabem quando é alta temporada, quando é baixa temporada. E se você estabelece um indicador inalcançável, a sua equipe vai ficar desmotivada. Lógico, não confundam indicadores inalcançáveis com indicadores que não sejam desafiadores. É óbvio que você pode desafiar sua equipe e deve desafiar, porque tratando-se de vendas, nós temos metas, temos objetivos, precisamos bater a meta e é interessante que essas metas sejam realistas e alcançáveis. Eu já trabalhei em empresas que, quando eles estabeleciam metas, não existia um parâmetro de fato para estabelecer metas. Inclusive, isso pode ser tema até para um vídeo específico. Se você tem interesse de saber como criar metas de venda, já comenta aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar técnicas para, de uma maneira assertiva, você aprender a definir as metas da sua empresa. Então, para finalizar esse ponto, é importante que as suas metas sejam alcançáveis e
realistas. Obviamente você não vai fazer a meta Dilma. Você conhece a meta Dilma? Tenho certeza que você já conhece, né? Meta Dilma nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar a meta em aberta para que quando nós alcancemos a meta, nós dobremos a meta. Você já ouviu falar nessa pérola? Isso aqui chega a ser algo transcendental. Quem é Aristóteles? Quem é Platão? Quem é Apóstolo Paulo diante de uma pérola de sabedoria aí? Gente, brincadeiras à parte, as suas metas precisam ser realistas. Gente, espero ter te ajudado. Esse foi mais um vídeo falando de empresas, de finanças, de negócios. E eu tenho também agora uma dica quente para você que é empresário ou quer abrir as suas empresas. Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo um canal chamado O Segredo das Empresas com Val Macedo. Nós falamos aqui de parâmetros, nós falamos de informação, nós falamos até um pouquinho ali, né, de estoque. Isso é interessante porque talvez você trabalhe com varejo e está pensando em renovar o estoque da sua empresa. Quando você fala em estoque, quando você fala em compra, quando você fala em expansão, você precisa de capital. Existe aquele ditado, quem tem dinheiro faz dinheiro. E o canal Segredo das Empresas, ele é muito bom porque ele vai ajudar você com estratégias, com informações privilegiadas de como obter o acesso a crédito de uma maneira mais assertiva para que você possa estar investindo na sua empresa. E não somente isso, tem várias informações como qual a melhor taxa de maquininha de vendas aí para a sua empresa, dependendo do seu tipo de negócio, qual o melhor banco para o seu tipo de negócio. Você sabia que se você tem uma barbearia ou um salão de beleza, existe um banco que é muito mais vantajoso para você? Pois é. Se você quer saber esse tipo de informação, clica aqui na descrição e já acessa o canal O Segredo das Empresas. Então era isso, gente. Falou, fiquem com Deus e até a próxima.